Bom, eu já falei aqui para vocês, e queimei a língua com isso, que eu achei que o conflito, que eu achava, né, que o conflito armado entre Rússia e Ucrânia na Ucrânia não ocorreria, que seria um rastro de onça. Foi isso que eu falei. Eu admito aqui quando eu acerto e quando eu erro. Não tem isso aqui no entretanto, não, tá? Não há vaidade intelectual de minha parte. Você não é enganado por ninguém aqui no entretanto. E realmente tudo indicava que seria mais um blefe de um estrategista, de um estadista experiente com Vladimir Putin. Só que ele não ficou satisfeito com o rastro de onça e resolveu dar o bote. E está tendo guerra lá na Ucrânia, muito embora a imprensa russa esteja sendo obrigada a chamar a guerra de ação militar especial. Eu gostei dessa. Ação militar especial. É como se um assalto fosse ação armada especial contra o banco, e não um assalto. Eufemismos da vida moderna, né? Mas, enfim, eu não acredito que a guerra se sustente. E é novamente um palpite. Só que não existe achismo, nem no mundo do direito e nem no mundo da lógica. Toda e qualquer opinião, todo e qualquer palpite tem que se embasar em algum fato concreto. E o fato concreto aqui é este. A Rússia economicamente não sustentará os embargos e as sanções econômicas e diplomáticas que estão sendo feitas, estão se realizando em efeito cascata e rapidamente contra aquele país presidido com mão de ferro por Vladimir Putin, né? Espera-se que a Rússia veja o tamanho do rombo econômico, até porque guerra é muito caro, e depois da guerra, em sendo vencida pela Rússia, e não se imagina um cenário diverso, que os outros países não vão mesmo mandar exército, marinha e aeronáutica deles para lá, que aí vira um conflito mundial, armado e provavelmente nuclear. Enfim, a Ucrânia, por mais heróicos que sejam seus cidadãos, os seus membros das suas forças armadas, por mais heróicos que sejam, não vão sustentar muito tempo o avanço russo. Depois da vitória militar russa, entram os despojos de guerra. E os despojos de guerra moderna são sempre deficitários para o país conquistador. Ele que vai ter que manter a Ucrânia. Estava estudando um pouco a história da Ucrânia, queria compartilhar isso com vocês. É curiosíssimo, eu não sabia de alguns detalhes. Por exemplo, o maior país da Europa é a Rússia. O segundo maior país da Europa, você não sabia nem eu, é a Ucrânia. Após a Rússia, o maior em tamanho geográfico, ninguém supera a Ucrânia. A Ucrânia pertencia historicamente à Rússia, e no século III, no ano de 300 e pouco depois de Cristo, ela foi tomada pelos vikings, né? Ali houve uma prevalência dos povos nórdicos sobre os eslavos por centenas de anos, até que os mongóis tomaram a Ucrânia dos vikings. Isso lá pelo século 8, 9, através de Gengis Khan. Gengis Khan e os Khans que o sucederam, Khan é líder em mongol, né? Tomaram a Ucrânia dos vikings. Ela que nasceu russa, foi para os vikings, a mistura de raças, né? Os ucranianos e principalmente as ucranianas são muito bonitos, né? A mistura de raças se deve à conquista viking sobre o sangue eslavo e depois o sangue mongol, que é meio oriental, é orientalizado, né? Fez uma mistura que ficou simplesmente fantástica do ponto de vista estético do povo ucraniano. Por fim, muitas das tradições que nós reputamos russas, na verdade são ucranianas. Aqueles dançarinos que a gente vê em filme, às vezes em anedota, em desenho animado, aqueles dançarinos ágeis, que jogam perna para o alto, que tem aquele chapéu peludo, que a gente achava que era russo. Esse é o legítimo cossaco, que é o guerreiro do interior ucraniano.
E a gente não sabia de nada disso. Guerra também é cultura, né? Maior desastre nuclear da história, Chernobyl, desastre russo, da então União Soviética, Chernobyl ficava na Ucrânia. Fica na Ucrânia, na verdade, que ainda existe a cidade de Chernobyl. A Ucrânia merece paz, merece liberdade, mas a história é que sempre foi subjugada, sempre foi dominada. Agora arrisca-se voltar para o Ocidente, para as democracias liberais do Ocidente, vem encontrando aí dificuldade de resistência da pátria-mãe russa, sob o argumento de que culturalmente, linguisticamente, são todos russos. Russos e ucranianos. Vamos ver. Quem viver, verá. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.